Olá, muito boa noite. Bom, iniciamos agora a terceira parte, né, dessa nossa live e hoje comentamos assuntos. Vocês me viram na primeira parte, comentamos alguns assuntos do noticiário, né, local, noticiário nacional, na verdade, um dia bastante revelador, né, o avanço do crime organizado. Nós falamos sobre essa grande operação aí sobre o PCC, que é uma máfia, né? Uma máfia que tem concentrado grandes recursos e o Brasil vai ter que enfrentar. Mas o país também é cultura, o país não é só essas notícias, não tem só essas notícias de polícia, não tem só as notícias de política, embora a política seja tudo na vida, inclusive cultura. Então eu vou chamar aqui o maestro Marcos Farias, o Marquinhos. Marcos Farias, olha, ele já tocou com todo mundo que você imaginar, o Ednado, que eu entrevistei aqui, vocês conhecem, o Fagner, ele dirigiu o Elba Ramalho, ele já tocou com o Roberto Carlos. É difícil encontrar alguém com quem ele não tenha tocado. Ele hoje reside em Brasília, mas tem uma carreira muito bem sucedida e praticamente nasceu no estúdio. Assim, tocou com o Luiz Gonzaga, né? A mãe dele é a Marinês, que foi a rainha do Chachado, vocês devem conhecer, fez muito sucesso na Atlântida, com filmes da Atlântida. Enfim, vai ser uma conversa bastante rica. Eu convido vocês para ficarem, participarem desta nossa conversa. Eu chamo aqui o Marcos Farias, maestro Marcos Farias. Muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco nessa noite. A honra é toda minha, Joaquim. Prazer estar com você, meu amigo. Então, aqui a participação da minha pequena, que a mãe saiu, ela ficou comigo aqui. Que ótimo. Como é que é o nome dela? Harmony Farias. Harmony Farias. Tem tudo harmonia, a ver com isso. Harmonia, exatamente. Você com a tua esposa, né, Sabrina, que é Sabrina também Farias, Sabrina Farias. Sabrina, a minha alma gêmea de verdade. Que ótimo, que ótimo. O maestro, deixa eu começar a nossa conversa aqui perguntando para você sobre como é que você entrou nesse mundo da arte e nunca mais saiu. Se as pessoas conhecerem um pouco, a gente vai mostrar ao longo do programa várias apresentações, fotografias do Marcos Faria, mas eu queria saber como é que você entrou e o que você, eu sei o que você fez, mas que o grande público saiba das suas realizações. É uma hora só de programa, vai ser difícil você falar, mas são várias novelas, trilhas de novelas, várias apresentações, mas eu quero passar a palavra a você para ouvirmos, então, para que você comece contando a sua própria história. Muitíssimo obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Te agradeço. Primeiramente, quero te agradecer, Joaquim. O seu programa é uma audiência maravilhosa. Você faz divinamente o seu trabalho e fico muito honrado em você ter me convidado para contar um pouquinho da nossa história aí para o seu grande público. Bom, na verdade, me escolheram. Eu acredito muito no processo de encarnatório, né? Apesar de ser... Assim, eu não tenho religião definida, mas eu acredito muito nisso. E eu nasci num berço nordestino de dois grandes artistas, duas grandes mestres, duas pessoas que realmente fizeram a diferença, né, na música nordestina, e foi o seu Abdias e Dona Marinês, que começaram lá atrás, em 1950, 40, por ali. E eu nasci deles dois, eles me deram essa genética maravilhosa deles, e automaticamente me colocaram, exatamente, eles com Gonzaga, né? Isso aí já em 1954, né? Quando Gonzaga descobriu o trio que chamava Patrulha de Choque, que era esse trio que estava aí. Nessa época não tinha internet, não tinha nada, né? E eles já faziam muito sucesso no Nordeste, na época dos retirantes mesmo, faziam muito sucesso no Nordeste, e o Gonzaga ficou impressionado, porque ele chegava nas cidades e as pessoas já sabiam o repertório dele, e não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada disso, nem televisão existia, era só rádio. E o pessoal dizia, olha, veio um triozinho aqui com a caboquinha das pernas finas, rapaz, cantando demais, chapéu de couro na cabeça, toda de
punhal e tal, aquela coisa toda. Aí ele, quem é esse grupo? Ele falava, é o Patrulha de Choque do Rei do Baião, né? E que meu pai já tinha um tino de produtor, tanto é que ele, anos depois, foi convidado a ser o fundador da Columbia, aqui uns produtores fundador da Columbia, que virou CBS, que hoje é Sony Music, né? E ele já tinha essa coisa de produção. Ele sabia que não podia usar o nome do Gonzaga, porque ele até então não conhecia o Gonzaga, mas sabia que podia falar, fazer as pessoas entenderem. Aí ele botou Patrulha de Choque do Rei do Baião. Então ele dizia que era, mas não era, né? Estava livre. E aí o Gonzaga chegou na cidade de Propiá, conheceu esse trio maravilhoso aí e chamou eles para fazer parte do grupo dele. E então ficaram como a banda oficial do Gonzaga. Meu pai e minha mãe, e aí acrescentou o Mildinho, que morou muito tempo aqui em Brasília, e como zabumbeiro, e o Zito Bomborema tocava pandeiro. Tem umas fotos que eu te mantenho mais embaixo, ele já em ação. Aí foi, na verdade, no hotel onde ele conheceu o trio, quando ele conheceu, né, com aquela história que eu te contei, conheceu o trio neste dia, no hotel, e ele ficou impressionado, e foi aí que foi feito o convite, e eles foram para o Rio logo em seguida e passaram a fazer parte E esse universo é que eu nasci, né? O universo da construção da música nordestina. Conheci todo mundo e acabei, como meu pai foi convidado, como eu falei, para ser um produtor muito cedo, eu passei ao universo da música pop no Brasil, porque a CBS, se você andar mais um pouquinho mais para baixo, você vai ver aí, tem uma foto com a Vanderleia, eu vi com o Roberto Carlos, né? Aqui o Raimundo pergunta se a Marinês morou em Santos, São Paulo. Não. Ela fez muito show em Santos. Fez bastante show em Santos, São Paulo. Então, a gente, por exemplo, uma das amizades que nós tínhamos era com o seu Abravanel, que é o Silvio Santos, na época que ele não tinha nem a televisão dele, ele era funcionário da TV Tupi, né? E aí tem mais embaixo, aí tá a gente nesse programa dele, né? Eu já pequeno, já tocando zabumba com ele. Nesse dia, quem estava acompanhando a gente era o Jovem Dominguinhos, né? O Jovem Dominguinhos, que foi acordeonista da minha mãe muitos anos, porque ela trabalhou no conjunto do Gonzaga de 54 até 57. Dominguinhos era bem menino, tinha uns 14, 15, 16 anos. Aí, quando meu pai saiu, que meu pai tocava acordeão para Gonzaga, como você viu aí na foto. Quando meu pai saiu, aí o Gonzaga sentiu a necessidade de colocar gente no lugar. E aí Dominguinhos já estava na marca do pênalti ali. E aí foi quando o Dominguinhos entrou. Então, quando você falou do Abravanel aqui, e quem é esse menino que está na zabumba aqui? Esse menino da zabumba sou eu. Que bacana como se você. Quando você tinha aqui? Acho que aí devia estar. Eu já estava, na verdade, já estava começando a tocar acordeon aí já, né? Mas aí nesse dia eu fui como zabumbeiro. Aconteceu já várias vezes isso. E aí eu fui como zabumbeiro dela. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, uns 8, 7 anos, 8 anos, por aí. Aí já é mais recente, né? Aqui é com a Elba. Elba. Não, aí aqui é o Gonzaga e minha mãe está lá no fundo, lá. Tá vendo? Já fazendo parte do grupo de Gonzaga, né? Tem mais outras fotos aí que tá fora de ordem. Aí eu com a esposa, né? Isso. Não, a gente vai falar, eu vou mostrar à medida que a gente for. Esse aqui é o Jerry Adriani, não? O Jerry, olha aí, era bem rapazinho. E esse é você. E eu sou eu. Aí o grande detalhe que eu te falo é que eles é que queriam tirar foto comigo. Deixa eu ver. Você era a grande atração do estúdio, né? Você era uma criança. Exatamente. Só a sua história só isso dá um filme, entendeu? Eu consegui, ainda peguei a rádio Marinque Veiga, né? Tem foto minhas mais na frente, eu tocando zabumba no palco da rádio. E depois tem outra foto que já na Rádio Nacional, no palco da Rádio Nacional, que é todo o cast da Mariquim Veiga, né? Ela acabou, acho que em 63. Todo o cast da Mariquim Veiga foi para a Rádio Nacional, se não me engano, né? E aí todos foram, inclusive eu. Então eu trabalhava muito no programa do Zé Messias, né? E eu fazia 2 vezes por mês o show lá, ele me chamava.
Era atração mesmo. Aí a Marinês, meu pai está lá no cantinho tocando a gogô, tá o Zito Borborema, Miudinho, minha mãe e o Gonzaga, isso já no auge aí, isso aí já em 56, bem já perto dela praticamente sair da banda. Em 57 ela saiu, porque ela gravou o disco solo, né? E estourou um sucesso absurdo, né? Um sucesso gigantesco. No primeiro disco, aí foi convidada para fazer filme, né, na Atlântida. Naquela época eram os musicais, existia uma história, existia a parte musical. Ela fez 2 filmes, um chamado Rico Ri à Toa, que inclusive as imagens que você vê elas na internet, ela dançando chachado, aquela imagem fui eu que botei, né, quando ela desencarnou, eu botei essa imagem e aí virou imagem pública, né? Todo mundo se apossou da imagem. Eu vou localizar. Você enviou essa imagem? Não. Vamos para a gente. Não, eu não tenho. Acabei que eu tenho ela em uma TIC, eu não tenho mais a máquina, né? Tá bom. Tá certo. Eu não tenho mais a máquina O de uma. Carlos Silva ele pergunta aqui: olha, nessa época o Baião tinha muita força nacional, tanto quanto o samba. É fato? É Você fato. não era nascido, mas. Não, é fato, é fato. O samba naquela época, Carmen Miranda, que não é brasileira, é portuguesa, mas enfim. Carmen Miranda, essas pessoas, Carmélia Alves, que era cantora de samba na época, o samba era muito forte, coisa do Rio. O Brasil era representado pelo samba, né? E o Gonzaga veio na contramão da história. Aí, o Roberto. Olha aqui, com o Roberto Carlos. E você, a gente está por ordem cronológica, mas está aqui o Roberto. E você chegou depois a tocar com o Roberto? Isso muito tempo depois, eu participei do disco dele. Aí eu mandei um link para você da música, né, de um videozinho que nós fizemos. Eu vim há muito tempo depois, muitas décadas depois, gravar com ele. Eu convivi com ele muito nos estúdios, porque como eu não tive época de criança, nem tive época de rapaz, os meus brinquedos não era pipa, não era bola, não era bet, nada bet, né? Nada dessas coisas. Meus brinquedos era eu ia todo dia, de segunda a segunda, eu estava dentro dos estúdios da CBS, né? Trabalhando nas produções do meu pai, ou assistindo a gravações de toda a Jovem Guarda, todo mundo, todos os cantores jovens. E eu entrava no estúdio, eu tinha liberdade total de entrar no estúdio. Entrava, sentava lá no cantinho, no chão, e ficava vendo tudo acontecer, né? E inclusive a parte da parte eletrônica do negócio. Eu sempre tive muita aptidão para essa coisa da eletrônica. E tanto é que fiz o curso básico de eletrônica, assim, só para entender, mas que me salva até hoje, né? E acompanhei a tecnologia de gravação. Nessa época a gente gravava em 2 canais. Aliás, minto, 3 canais. Tudo era feito, toda a Jovem Guarda foi gravada em 3 canais. Nos estúdios lá da CBS. E eu estava sempre assistindo todo mundo, né? Vendo ali o Wanderleia, o Leno e Lilian, o Jerry, o Roberto, porque até os outros que não eram da CBS gravavam nos estúdios da CBS, que a CBS, como ela adotou da Inglaterra a geração Beatles, né? Ela mandou um engenheiro no Abbey Road, lá em Londres, copiar o Abbey Road para o Rio de Janeiro. Aí eles acharam um galpão que dava a altura exatamente, a largura certinha, e fizeram uma cópia, tanto de equipamento como de acústica. Então, tudo que era de Jovem Guarda era feito na CBS. Ou qualquer um que gravasse no mesmo estilo, mesmo sendo uma gravadora concorrente, gravava lá, alugava os estúdios e os técnicos para gravar, né? E o Renato Barros, que é o Renato dos Blue Caps, grande amigo, grande irmão mesmo, assim. Cheguei a tocar no Renato. Aí. Que foto é essa? Essa foto aí é já na Rádio Nacional. Isso aí já é Rádio Nacional. Isso é você. E aí sou eu. Eu te falei, era uma atração da rádio. Eu cantava. Aqui é sua mãe, né, Marinês? Minha mãe, e meu pai ali do acordeon do lado, já na carreira dela solo, já muito sucesso já nessa época. E tem uma outra foto seguinte, que é uma maior, eu já no palco da Marink, antes, né? Na época da Marink. Aí desse aí a gente vai ver depois. Esse aqui? Esse é Marink.
Esse é Marink, tá vendo? Marink Veiga, né? Já é outra foto de outro dia, de outra situação. Aí, ó, ela nos palcos com Gonzaga, tá vendo aí? Ó? Esse aqui é o Gonzaga. Gonzaga, miudinho ali no Zabumba, ela aqui no cantinho. Meu pai lá na ponta, nesse momento ele estava tocando percussão, e o Zito Borborema lá atrás tocando pandeiro atrás dessa moça que estava aí, eu não sei quem é essa moça, mas enfim. E ele estava aí, isso é uma apresentação deles, né? Fotos de arquivo mesmo. Né? Fotos de arquivo mesmo. Você me desculpa, ficou fora de ordem. O Raimundo faz uma pergunta aqui para você, eu queria colocar. Peça ao maestro para comentar sobre o grande João do Vale, que aparece no acervo do mesmo. Isso. O João é uma pessoa. O João tem uma história muito interessante. O João já, quando minha mãe foi convidada a gravar o primeiro disco, foi em 1957. A gravadora contratou ela no ato, na assinatura do contrato, o diretor falou, olha, o diretor de edição, ou seja, o diretor da editora da gravadora, falou, olha, tem um compositor que veio do Maranhão, ele batalha muito, ele é pedreiro aqui, e pô, é talentosíssimo, tem várias músicas, e nós queríamos que você ouvisse, Marinês, algumas coisas dele, para que você possa regravar e gravar, né? Aí ela falou, tá bom. Ela falou, quem é? Aí ele disse, é o Sabará. Na época ele não era João do Vale, era Sabará. E aí ele entrou na sala, né? E aí ela encantou-se com as músicas. Ele mostrou logo a primeira música para ela, foi o Pisa na Fulô. Pisa na Fulô, pisa na Fulô, pisa na Fulô, não maltrate meu amor. Aí depois mostrou Peba na Pimenta, seu Malaquias preparou 5 peba na pimenta. Aí ela falou, quero as duas. E aí botou no disco, né? E foram as duas músicas que estouraram no primeiro disco dela. Mas foi um estouro, assim, absurdo, né? Na época, essa história teve padres em cidades do interior que proibia os cristãos ouvir o disco, só porque ela, na segunda parte da música, ela faz ai, seu Malaquias. Aí o padre, não pode ouvir, isso é pornografia. E aí foi um caos, assim, e que não tinha nada, né? Ela contava da história da pimenta que estava ardendo na boca dela. Sai, seu Malaquias. Muito bom. Que época era essa, senhor? 1957. Muito bacana. Deixa eu colocar aqui, olha, eu vou colocar essa música, você está aqui gravando, né? Eu gravando, isso e aí já eu pergunto, na CBS, né? Na CBS. CBS. Quantos anos você tinha aqui? Aí eu já estava. Foi na época que eu gravei com Gonzaga. Eu acho que eu já estava com uns 17, 18 anos já. Aí eu já escrevia arranjo, já gravava com muita gente nesse período, né? E foi aquele negócio que eu te falei. Um pouquinho antes disso, as pessoas me viam muito. Quem vivia no estúdio gravando era eu, Lincoln Olivetti, Robson Jorge e Lafayette. A gente só vivia no estúdio gravando com todo mundo, né? Todo mundo. Eu aproveito para fazer a pergunta aqui do Fábio Cavalcante. Salve. Ele pergunta: nessa época gravavam todos juntos ou por canal? Não, como eu te falei, nessa época os estúdios eram de 3 canais. Então, como se fazia? Quando tinha um disco mais arrojado, que era o termo da época, mais arrojado, a gente gravava as bases todas em um canal, o segundo canal gravava a orquestra, e o terceiro canal, o coro, que é o vocal, e o cantor principal, né? E quando era um disco menos arrojado, aí eles faziam a parte percussiva num canal, a parte harmônica no outro canal e o vocal e o cantor principal no outro. Eram 3 canais. Só que assim, todo mundo tocava ao mesmo tempo. O técnico, o engenheiro de áudio, que na época era engenheiro de áudio mesmo, enquanto a gente passava a música ali, ele já ia fazendo o equilíbrio de todos os instrumentos, a compressão, fazendo todas as dinâmicas, e já gravava, a gente já ouvia, pronto. Gravou, era o que ia para o disco. Não tinha esse negócio de mixar depois, masterizar. Isso aí foi coisas feitas bem depois, né? Muito depois.
Que ótimo. Ó, nós temos aqui a audiência, a Mila Muniz, que é cantora, também Ah, o Miloca, minha amiga. Souli, cantor, estão todos aqui acompanhando a entrevista. Eu quero agradecer muito a vocês pelo prestígio da audiência. Isso, um abraço para todo mundo aí, minha turma, meu povo, minha gente. Que ótimo. Agora, eu queria aproveitar para perguntar para você, quando foi a primeira vez que você gravou com o Luiz Gonzaga? Como foi? Quer dizer, você conheceu o Luiz Gonzaga, praticamente ele te conheceu desde que você nasceu, né? Ele é meu padrinho de batismo, tem foto, inclusive a última foto é uma foto do dia do batismo aí. Não sei se dá para você selecionar. Eu vou colocar aqui, mas eu queria. Nós falamos antes, e você contou a história, eu achei muito interessante, viu? Assim, quando ele, em 57, até 57, todo mundo morava. Agora eu vou explicar melhor aquela história que eu comecei a te contar. Aí, ó, o dia do batismo. Esse aqui é você. Eu, a Helena, a esposa dele, e ele do lado ali. Aí um colega meu conseguiu colorir a foto, né? Porque nessa época não existia foto colorida. Mas ele coloriu e me mandou de presente, achei maravilhoso. Né? Então, assim, todos que trabalhavam com ele, o trio, aquele pessoal todo ali, morava no fundo da casa dele, no tipo uma vilazinha, né, de quarto e sala. E a Helena, essa que está aí, ela é extremamente ciumenta. Desculpa, só para perguntar para você, essa vila dos artistas, vamos chamar assim, era na fazenda do Luiz Gonzaga, é isso? Na fazenda. Não, na fazenda no Rio. Ele era ali no estado do Rio, em Vassouras, né? Estado do Rio. E aí ele. Não, sabe por que eu pergunto? Porque eu estive há pouco tempo lá do Museu do Luiz Gonzaga. Em Exu, mas aí é a fazenda de infância dele que ele comprou. Isso, comprou depois, isso. Ele comprou. E aí o que acontece, o pai dele tem a Casa do Januário. Isso. Eu recomendo, para que se você quiser entender. É maravilhoso. Do Brasil, passar por lá. Mas aí tem, no museu dele, que é um museu que você não pode nem fotografar, tem as referências da vida do Luiz Gonzaga. E uma das fotos, é uma foto bem grande, é da sua mãe, viu? Que é a rainha do Chachado. Obrigado. É porque realmente marcou muito para ele, porque ele estava na luta da cultura, levando a cultura do Brasil, do Nordeste do Brasil, que até então era um Nordeste silenciado, e meio que ultrajado, né? Porque era só a mão de obra barata, mas na verdade até hoje é meio assim, né? Era uma mão de obra barata e que não tinha voz, e ele foi a voz dessa cultura na época. E ele estava sozinho nessa batalha. E as pessoas às quais ele colocava estrategicamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo para poder te responder. Ele queria que o forró entrasse no Rio de Janeiro nas coberturas, ele falava assim, nas coberturas de Copacabana, né? Que o forró até então era subúrbios, né? O Baião. E aí, nessa coisa da Rádio Marique Veiga, da Rádio Tamoio, da Rádio Tupi, ele conheceu a Carmélia Alves, que era cantora de samba, como eu te falei anteriormente. E ela era da Socialite, ela era casada com um americano, Jimmy Less, e era, assim, alto nível, tudo. Né? E aí ele falou, vou envolver a Carmélia com o meu movimento, que ela vai fazer a ponte para chegar onde eu quero, que é o forró nas coberturas de Copacabana. E aí ele envolveu ela, colocando ela como a rainha do Baião. Né? E aí a Carmélia assumiu isso, gravou vários baiões, fez turnê com ele, conheceu o Nordeste, conheceu a cultura, se envolveu, mas não tinha a verve, não tinha o sangue, sabe? Não era uma verdade. Né? Ela não tinha passado fome, não tinha andado no pau de arara, sabe aquela coisa? Não tinha muita verdade. Era uma cantora excepcional, maravilhosa, minha amiga, troquei com ela também, né? Muitos anos depois. Mas não tinha verdade. Quando ele conheceu a Patrulha de Choque, que é aquela foto que eu te falei, que você já mostrou, inclusive, aí, na Patrulha de Choque, ele viu verdade na Marinês. Ele viu, sabe? Ele viu a seca, ele viu a fome, ele viu o chique-chique, ele viu boi seco na voz, no cantar, na pressão. E aí
não podia mais destronar a Carmélia. Ele não podia destronar a Carmélia e botar a Marinês como rainha do Baião, nessa foto aí. E aí, o que é que ele fez? Ele falou, bom, já que ela é a Maria Bonita da história, eu vou coroá-la como a rainha do Chachado, porque aí fica batendo com a história de Lampião, que ele era fascinado pela história de Lampião, e fico bem na fita também, eu não deixei de descobrir. Né, que ele era marqueteiro nato, né? E aí foi assim, quando ela estourou sucesso, aí voltando àquela pergunta que eu te falei, que você me fez. Quando ela estourou sucesso, ele convidou todo mundo para tocar com ele, e todo mundo morava nos fundos da casa, da fazenda, lá nos fundos, lá nos quartinhos e tal. E Gonzaga viajava muito, Deixa eu te falar, não, aqui o Fábio está falando, eu vi que eu tirei tua atenção por causa desse comentário. O Fábio Cavalcante fala, eu tive um vinil de Camela e Gonzaga no teatro, gravado ao vivo. Muito bom, viu? É perfeito. Um grande abraço, ele fala do Recife. É muito bom. É isso mesmo, Flávio. É isso mesmo. O Maestro, deixa eu pedir desculpas por uma coisa. Você estava falando a respeito, eu vou colocar de novo, vou ter aquela foto do seu batizado, que você está falando dos ciúmes que ela tinha, e isso sim, exatamente. Tem a ver com a história da música, não é uma questão. Tem a ver com a história da música, tem a ver isso. com toda a história. Eu te interrompi, então peço desculpas, eu gostaria que você continuasse falando. E a minha mente já está ficando cansada, assim, aí eu tenho que, se eu mudar um pouquinho, eu acabo não pegando mais o fio. Mas, assim, a Helena, ela é extremamente ciumenta, como se viu no filme, né? E ela tinha um ciúme absurdo do Luiz, né, no Meu Padrinho Gonzaga. E Meu Padrinho Gonzaga, ele já chegou nas mãos dela estéril. Ele nunca teve filho. Ele nunca teve. Ele já chegou estéril, totalmente. E aí, o Luizinho, que a gente chama de Luizinho, que todo mundo conhece como Luiz Gonzaga Júnior, né, o Gonzaguinha, ele era filho de um grande amor que ele tinha antes da Helena e que ela engravidou e ele assumiu o filho, como se foi visto no filme. É exatamente aquilo. E ele assumiu o Gonzaguinha, que anos depois a Helena fez aquela, como se fosse casinha, fez uma casinha para o Luizinho, e o Luizinho foi meio que banido da vida do Gonzaga durante um tempo e ficou morando com o pessoal lá no Morro de São Carlos, como está no filme, não, exatamente aquilo ali. Gonzaga mantinha ele de tudo, mas não assumia ele. Por isso que teve aquela, né? E por isso a rebeldia do Luizinho, por isso que batia muito com o Gonzaga. E Gonzaga queria que ele fosse ligado à música nordestina, cantasse a coisa, e ele não tinha mais essa ligação com a cultura. Tanto é que a Helena falou, se você pode criar um bastardo, eu também vou criar uma bastarda. Aí a Helena foi e adotou, né, pelos meios legais, adotou a Rosinha, bebê, que é uma loura dos olhos verdes. Por isso que tem aquelas músicas do Gonzaga, quando o verde dos teus olhos, aquele negócio todo, que é para a Rosinha. Só que nenhum e outro é filho dele mesmo. E aí o que acontece? Aí voltando aqui à pergunta que você fez. Quando Gonzaga viajava e que não levava o conjunto, ficava o pessoal lá vivendo sua vida do dia a dia normal. E ele muitas vezes chegava, a Helena fumava demais e ela tinha um poder administrativo maravilhoso, mas não era uma dona de casa. E ele chegava em casa, como todo bom nordestino, queria ver a casa arrumada, comida na mesa, panela cheia, e não tinha. Aí ele dizia, pô, essa casa não faz fumaça, não? Aí a Helena, não, Luiz, eu vou mandar fazer aqui uma comida para as empregadas fazer a comida, não sei o que e tal. Aí ele ia para os fundos falar com a turma dele, o pessoal da né? E batia na casa lá do meu pai, que é o quartinho lá, a meia água deles lá. Quando chegava lá, via a casa toda impecável, meu pai todo bem arrumado, roupinha simples, mas passada, né? Calça vincada. E aí ô, seu Luiz, você já chegou? Cheguei. Aí, ô Marinês, que cheiro bom é esse aí? Aí não, seu Luiz, é a comidinha da gente, é uma comidinha simples, mas tá quente. Olha. Aí ele, pô, bote comigo aí, que eu vou comer aqui com a Abdias. Aí enchia o prato, comia.
Aí quando ele voltava para casa, falava com todo mundo, quando ele voltava para casa, a Helena chegava e... Ó, Luiz, já está quase saindo a comida. Não, não precisa, não. Já comi na casa de Marinês. Lá faz fumaça, viu? E a casa lá está arrumada. E aí começou aquela rixa da Helena com minha Desculpa eu mãe. só falar, maestro, mas quando você fala, parece até o próprio Luiz Gonzaga falando. Você coloca até o tempo É porque a gente tenta chegar próximo da imagem. E aí, Gonzaga começou a rixa da Helena com minha mãe e com meu pai, né? E culminou isso em 54, 55, 56, e aí 57, quando ela fez sucesso, minha mãe fez sucesso, gravou o disco, logicamente ela se despediu do grupo, né? Dominguinhos entrou no grupo nessa época, era o jovem, acho que tinha 16 anos, por aí. E ela comprou um apartamento, ganhou bastante dinheiro, comprou um apartamento no Flamengo, na Rua Buarque de Macedo, no Flamengo, né? O prédio está lá até hoje, o apartamento está lá até hoje. E aí, e que era chique, né? Você morar no Flamengo já no aterro, já tinha sido feito o aterro, aquela coisa. E aí minha mãe, isso foi em 57. Em 59 minha mãe engravidou. E aí a Helena começou a bochichar, que ela vivia brigando com o Gonzaga, ela botava travesseiro na barriga, a roupa, para dizer que simular que estava grávida. Aí o pessoal, cadê o menino? Ah, não, eu perdi, daquela coisa. E aí quando apareceu, minha mãe fazendo sucesso, morando, comprou um carro bom na época, morando no Flamengo, na Buarque de Macedo. Tudo bem, era um kitnet, era um quarto com sala, mas era no Flamengo. Claro. E apareceu grávida, eu nasci, ela começou a falar assim, tem que ver se o filho não é de Gonzaga. Aí, minha mãe foi obrigada a ir na revista O Cruzeiro, aquela revista antiga, né? Que era enorme. Sim, era a maior revista de tiragem absurda. Que Exatamente. E aí foi, igual a Isto É, um tempo atrás, né? Era uma coisa. E ela deu entrevista, porque ela já estava sucesso, já tinha o poder da fala, e não podia deixar isso acontecer. A coisa do marido ter sido corno, e que não existia nada disso, né? E ainda mais que o Gonzaga já tinha dito, Marinês, ó, esse menino aí eu quero batizar, não batizo ninguém não, mas esse aí eu vou batizar. Beleza. Né? Essa criança, não sabia se era menino ou menina, né? Não tinha esse negócio na época, enfim. E aí a Helena ficou por conta por causa disso. E aí ela foi obrigada a ir na revista e dar uma declaração. Foi a primeira declaração que falou que Gonzaga era estéril. E que veio à tona a história do Gonzaguinha e veio à tona a história da Rosinha, né? A sua mãe falou, a Marinês deu declaração. Minha mãe falou acabar com fofoca, intriga, nada disso. Porque ela diz assim, eu não tenho... Agora que eu cheguei na posição, já vão me derrubar? Não, peraí. E sendo mentira, não dá certo. Aí Nossa, deve ter sido aquilo que se chama hoje um babado na época. Foi um caos assim e tal. Aí o Gonzaga ficou meio magoado, mas o Gonzaga era uma pessoa do coração muito bom. Anos depois, né? Sim, me batizou, você vê que ele está ali, você vê a cara dele, não está uma cara de tô puto, ele está uma cara, né, bacana. Ela, não, a Helena já está assim, tipo, deixa eu ver se esse menino é teu mesmo, né? Enfim, mesmo ela sabendo que Gonzaga não fazia filho, mas ela já tinha perdido a noção da realidade. E aí, Gonzaga trouxe, de certa forma, esse ranço para dentro de casa. Você pode olhar que no histórico de Gonzaga, de vídeos para a Rede Globo, para a Rede Tupi, ele chama todo mundo, mas não chama ela, minha mãe. E essa herança, né, ou esse karma, veio para mim. No período que eu era jovem, eu cheguei, Dominguinhos tinha aberto a fronteira para um acordeon mais moderno dentro da música nordestina. A acordeon moderno já existia com Orlando Silveira, mais Chiquinho do acordeon, mas eles faziam outra coisa, era bossa nova, era outro negócio. E aí eu abri. Vou chegar aqui, por isso que eu coloquei agora. Aí todo mundo me chamava para gravar, porque eu já, naquela época, eu já organizava a casa, eu já
já levava as coisas escritas, tá vendo? A partitura, já levava, porque o forró era gravado assim, pessoal de ouvido, não que o regional do Canhoto, que era o regional que gravava, não que eles não escrevessem, eles liam e escreviam, são mestres. Mas como era o forró, não, a gente tira aqui e grava. Era naquele negócio, tira, dá uma passadinha e grava, como eu já peguei diversas gravações do Gonzaga, da minha mãe, com acordes errados. Porque eles pegavam e tocavam e pronto, vamos ganhar essa grana e tchau. Aí eu comecei a organizar a casa, botar as coisas em ordem, e levei uma certa modernidade para o forró. Aí todo mundo me chamava, eu gravava muito, gravava demais, eu era figurinha carimbada no Rio de Janeiro, em todas as gravadoras. Tanto é que eu gravei com todos os grandes artistas, né? Dalva não, a Carmélia, naquela época gravei com o Nelson Gonçalves, gravei com muita gente da época, né? Enfim. E aí, mas ele não me chamava nunca. Ele não me chamava. E teve um período que ele precisou gravar. Por causa da tal herança, né? Exatamente, a herança da raiva, vamos dizer assim. E aí, Gonzaga, em determinado momento, gravou um disco e o Dominguinhos já estava no auge assim, dos sucessos da carreira solo dele, não parava. E ele, nessa época, o Dominguinhos andava de avião, então só vivia para cima e para baixo. E precisava terminar, faltava 4 músicas para terminar o disco. E aí, um belo dia, me ligaram da RCA, pedindo para me estar lá às 8 da manhã. Eu morava distante, falei, eu vou correr. Quando eu cheguei lá no estúdio, você vê aí, ó, atrás de mim é uma cabine, é uma cabinezinha aí. Aí o Chiquinho do acordeon, meu grande mestre, Chiquinho do acordeon, que se dizia meu padrinho, porque foi ele que me deu o acordeon, ele que me pegava pela mão, ele que me indicava para as gravações e tal. E ele falou assim, me pegou pelo braço, falou assim, entra aqui, filho, entra aqui. Aí me empurrou lá, ele gauchão, 2 metros de altura, ó, você fica aí, não sai daí, só sai quando eu chamar. E está aqui as partituras da gravação. Aí eu falei, mas Chico, por que esse mistério todo aí? Aí ele falou, ó, é a gravação do dito padrinho seu, viu? E ele não pode saber que é você que está gravando. Não, por quê? Ele falou, porque ele só gosta de gravar com Dominguinhos. E Dominguinhos não pode vir, a gente precisa terminar o disco. Então você fica aí, não fala nada, tá tudo certo. Aí ele chegou, Gonzaga chegou, entrou direto para a cabine dele e pautroou. Primeira música, segunda, terceira música, quarta música, acabando. E aí ele se tocou, falou, lá dentro do estúdio, né? Não, lá dentro da técnica, ele falou, cadê Dominguinho que não veio falar comigo até agora? Aí o Orlando Silveira, que era o arranjador dele, falou, não, seu Luiz, o Dominguinhos não veio. Ele falou, mas tá tão bonito, e quem é que tá tocando? Aí ele falou, quem tá tocando é seu afilhado. Ele falou, quem? Ele já tinha esquecido, né? Aí o cara falou, não, é seu afilhado, filho da Marinês, do Abdias. E tem uma foto da gravação aí, se você procurar, tem uma foto eu com ele aí, nesse dia. Tá no bolo aí, dá uma olhadinha com calma que você vai ver. E aí aí é do batismo. Aí, essa foto aí. Aí ele foi e falou, muito bem e tal, e me pediu para eu dar a benção a ele, eu pedi a benção a ele, né? Eu falei, benção, meu padrinho e tal. E ele ouviu, você viu que a cara dele. Como é que ele pediu a benção? Como é que foi? Não, ele falou assim, ele falou, quando eu cheguei, ele chegou, ele falou, cadê a benção, seu corno? Aí eu falei, benção, meu padrinho. Aí ele, Deus te abençoe. Aí, né? Aí eu sentei ali num banquinho e ele foi ouvir tudo de novo. Tipo assim, vou ver realmente se tá bom, né? E a gente sentou e foi ouvir. E ele gostou. Aí o pessoal da imprensa, que estava, quando ele chegava, era um evento. Então, toda a imprensa ia, tirava foto e fazia. E um desses fotógrafos me cedeu essa foto aí. E foi maravilhoso ele participar. Eu participar do disco dele, na verdade, né? E, enfim, a história da gravação com ele foi essa. Não foi a pedido dele, foi a livre e espontânea pressão por necessidade dele.
né? E para mim foi maravilhoso. Na verdade, quem escolheu você escolheu por razões técnicas, né? Foi lá, Sim, Dominguinho saiu por porque razões técnicas. porque na época o pessoal dizia que eu tinha uma pegada parecida com o do Dominguinho, para a época, né? E aí passou batido. Ele ouviu, tá tudo certo. Então, que na verdade, E o Joaquim. Dominguinhos era bem mais velho que você, né? Sim, E só para lembrar, quando ele falou andava de avião, é porque depois ele tinha medo de avião, não andava mais de avião. Teve um período que ele ficou com medo e parou de andar. Então, fazia tudo, toda a carreira dele, praticamente, era de fazer de carro. Né? E quando eu te falando, particularmente, eu não me considero sanfoneiro ou acordeonista, enfim. Eu digo que eu toco acordeon, né? Os outros são realmente acordeonistas, porque assim eles têm um repertório, eles se dedicam, tocam no instrumento todo dia, e eu sempre toquei para determinadas situações, tipo assim, não tenho Dominguinhos para tocar, ou não tenho fulano de tal para tocar, preciso gravar um acordeon. Eu falei, tá, me dá aqui que eu toco. E sempre na minha vida sempre foi assim, fulano não tem que tocar piano, vou lá e pôr um piano. E antigamente eu tocava bateria, toquei contrabaixo, né? Então, Você, na verdade, é um maestro, né? Então, você já é, dirigiu muitos artistas. Mas isso. quando você tem que tocar, você toca. E eu queria até pedir a licença para a gente mostrar aqui um vídeo, que esse é mais recente. Não, esse não. Esse é que é aquele que você toca. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, que é um que você está com o Zé Ramalho e o Fagner. Isso, o DVD histórico, Fagner Zé Ramalho, foi feito, acho que mais ou menos uns 12 anos atrás. E aí eu toquei muito tempo com o Fagner e toquei muito tempo com o Zé Ramalho. Então os dois me escolheram para tocar, fizeram, inclusive a banda, a gente até ria. Ele botou o nome da banda, Banda Geriátrica, só tinha velho, né? Então aí eu, Manassés, Mingo, né, que era do Flor de Cacos, e o Chico. É esse o vídeo, não? É esse o vídeo. Então, E a vou gente colocar fez, aqui, a tá? Para gente fez. vocês ouvirem. Acabei aparecendo demais nesse vídeo. Aí você. Eu tenho uma boca que arde como o sol, o rosto e a cabeça quente. Ô Madalena, vou-me embora, e agora ninguém vai pegar a gente. Vem minha viola num pedaço de pão, um esconderijo e um aguardente. Mas um dia eu arranjo outra viola, e na viagem vou cantar pra Madalena. Não chore, não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo, que logo no paraíso estaremos. Em cidades fantasmas e ruínas, à noite escuto o seu lamento. São pesadelos e aves de rapina, no sol vermelho do meu pensamento. Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando, minha Madalena, o que passou, passou, não tem mais jeito. Naquela sombra vou armar a minha rede, de olhares solitários viajantes, beber, cantar e matar a minha sede, lá longe onde tudo é verdejante. Não chore, não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu, eu nem me lembro. Tem muita música sua que eu queria mostrar muito mais, mas eu vou. A gente tem o horário que está se aproximando aqui e eu quero saber mais de você. E a gente entender também essa entrevista que estamos fazendo, que não deixa de ser uma homenagem a você, né? A Vânia Amade Araújo, ela faz aqui, ela comenta: que entrevista maravilhosa, Joaquim, uma aula histórico-cultural. É isso mesmo. Mas essa é a ideia, né? É a gente aí aprender
com quem faz arte no Brasil, arte de qualidade, que é o caso do maestro Marcos Farias. O Fábio Cavalcante pergunta a você, mas você já respondeu, ele pergunta, maestro Marcos, você chegou a gravar com Gonzaguinha? Se sim, qual disco? Luizinho, na semana que antecedeu o falecimento dele, a gente estava pleiteando, ele me ligou, porque como eu fui um dos primeiros a ter estúdio particular, até então, só quem tinha estúdio era a gravadora, né? E eu fui acho que o terceiro no Rio de Janeiro a ter estúdio. Primeiro foi o Ed Lincoln, depois o Lincoln Olivetti, e aí eu, né? A gente tinha um estúdio. E ele soube disso, foi na época do período ali, dos anos 79, 80, que existia uma camada enorme de artistas que não tinha gravador e artistas independentes, né? Muitos, né? E tinha o Egberto Gismondi também tinha, que inclusive eu gravei o Xangai, nesse primeiro disco do Xangai foi gravado no estúdio do Egberto, com produção do Egberto, que eu gravei. E aí o Gonzaguinha me ligou, porque ele soube do estúdio, aí me ligou, falou, e aí, velho, como é que é esse negócio aí? Eu falei, olha, eu tenho um estúdio aqui, gravado em casa. Ele falou, eu tô de saco cheio de gravadora, já montei minha editora e tô querendo fazer um disco do jeito que eu quero. E aí estou querendo fugir um pouco do que eu já vinha fazendo. Estou viajando e semana que vem, ele falou assim, semana que vem, quando eu voltar da viagem, eu vou direto para tua casa para a gente conversar, tomar um café e você me mostrar essa história aí e a gente vai fazer um trabalho juntos. E eu também quero montar um estúdio. Eu falei, ótimo, te passo todas as dicas, vai ser um prazer. Só que não aconteceu, né? Ele viajou e na volta da viagem aconteceu a fatalidade, né? Então, não tive essa oportunidade. Mas todos os outros eu fiz. Fiz Tim Maia, fiz o Carlos da Fé, fiz Juvelina Pérola Negra, o Almir Neto, Zeca Pagodinho, fiz Biafra, fiz Gilberto Gil, fiz... Rapaz, tanta gente que... Você gravou com o Ednardo, não? Aqui? Ednardo, não. Ednardo eu toquei com ele. Toquei com ele um bom tempo. Inclusive, foi o meu primeiro artista fora do circuito forró e choro, né? Ele me chamou para frente fazer o Massa Feira, que era um festival que ele fazia, invenção dele, e eu fiz o Massa Feira com ele, aí daí a gente seguiu viagem, foi na época do Pavão Misterioso, né? E nesse espetáculo que a gente rodou, foi muito bacana, porque aí abriu a porta para mim da turma nova que estava chegando na época, que era o povo do Ceará, que era o Zé Ramalho, que não era do Ceará, mas estava como povo do Ceará, a Melinha, né? O pessoal do Ceará, né, que fala. O pessoal do Ceará, que é o Geraldo Azevedo, que também não é, mas estava na mesma turma, né? E o Belchior, essa turma toda estava dessa. E eu peguei essa turma toda, né? Fiz shows com eles no extinto João Caetano, né? Não sei se existe mais, que era na Praça Tiradentes, ali no Rio de Janeiro. Então, eu era como é que fala? O marmitão, estava tocando todo mundo, né? Estava tocando com todo mundo. A Elba, quando chegou, não tinha nem gravado o disco ainda. Né? O Alceu, fiz trabalho com o Alceu lá. Paulo Rafael me chamou para fazer gravação. Então, assim, a gente estava sempre envolvido, né? O pessoal do samba me chamou, com essa turma que eu te falei, né? Tinha um pessoal também. O maestro é conhecido, agora eu vou falar um pouco, que é o seguinte, tocou com artistas consagrados, o próprio Roberto Carlos, né? Ele tocou com o Roberto Carlos, enfim, consagrados, mas também deu muita oportunidade a jovens artistas, sempre trabalhou. Sim, sempre conhecido por isso. E agora, por isso novos também, músicos novos, Arthur Maia, um monte de gente. E as pessoas não precisam saber disso, né? É porque está acontecendo o seguinte: o maestro passou por uma dificuldade agora de saúde, ele estar aqui diante de nós é um milagre. Isso é verdade. Só por Deus, milagre. Ele, quando o médico viu os exames dele, falou: bom, eu acredito que você está vivo porque eu estou te vendo aqui, mas pelos teus exames era terrível, uma doença próstata, então muito séria. Tinha um índice enorme de ser câncer, né? E graças a Deus, depois de muito tempo,
a hipótese foi afastada. Exatamente. Mas aí foi fazer a cirurgia porque você não tinha vazão praticamente de líquido, né? Então, eu acumulei mais de 2 litros de urina dentro da barriga e ia dar uma sepsemia, entendeu? Então, em janeiro estouraram minha bexiga. Não conseguia nem vestir o sapato, estava todo inchado, né? Todo inchado. Eu fiz o programa do café com música, era do menino lá do... Sim, o Nelson Faria, ele já deu entrevista aqui. Exatamente. O Nelson, ele me chamou para gravar umas coisas com ele, né? Não no programa, mas gravar com ele no estúdio dele, que é onde ele grava o programa. E eu estava gigante. Eu vi as imagens e falei, caramba, não sou eu não, cara. Eu não sou elegante, eu sou um pouco gordinho, mas eu estava gigantesco, entendeu? De inchado, não tinha mais para onde... E o médico já tinha dado o veredito final. Ele falou, na pior das hipóteses, você vai ficar fazendo hemodiálise 2, 3 vezes por semana. Na melhor das hipóteses, né? E aí eu falei, não vai rolar. Aí aconteceu de estourar a bexiga, eu estava com mais de 2 litros de urina, e foi um fevereiro inteiro, um pedaço de fevereiro, um pedaço de março, para limpar o organismo, para poder evitar a sepsemia, né? E aí todas as economias que eu tinha juntado, que não eram muitas, foram embora. E aí a Marizan Fontinelli, junto com a Célia Rabeiro, começaram uma campanha, né? E aí houve vários desdobramentos, né? Teve o meu querido Duda Moreira também, que fez isso, né? Juntou outra turma, e que conseguiram me manter, eu, minha casa e minha família, nesse período todo, porque eu fiquei impossibilitado realmente, que não foi simplesmente uma extração de próstata e uma correção do canal urinário e mais uma operação de bexiga. Foram 3 operações, né? E eu não conseguia sair, né? Para trabalhar, não tinha como. E os meus amigos músicos, os artistas, principalmente os artistas menores, não menores em capacidade, mas menores em condições, né? Como essa turma que está aí comigo agora, aí, né? Todos se reuniram e falaram, não vai cair a peteca não, vamos se juntar, e manteram. E a gente está... E agora a cirurgia saiu, graças a Deus. Eu estou com 15... No dia 6 vai fazer um mês, né? Através do Ocelo, que é outro anjo maravilhoso aqui nessa terra aqui, me indicou um médico, que eu já tinha tido com esse médico, mas eu não tinha continuado com ele, e a operação saiu sob emergência, porque eu estava com hematúria muito grande, perdendo bolsas de sangue direto, né? Bolsas de sangue perdendo. E aí o médico viu aquilo, se apavorou, né? O doutor Ricardo Monteiro, né? Do Agarran, e me botou na sala de cirurgia sob emergência e me fez a cirurgia. Era uma cirurgia para 2 horas, foi mais de 4 horas de cirurgia. E estou vivo aqui, graças a Deus, e às mãos desse médico maravilhoso. E olha, veja bem, isso foi saúde pública, né? Foi no rede pública. Porque o maestro não estava com plano de saúde, não tinha plano de saúde e estava com uma fila. Não parece não, o rostinho ajuda, mas eu vou para 67, né? Mas agora para a gente encerrar, o que vai acontecer? Os próprios artistas, entre eles o Xangai, né, vem para cá. É meu amigão. Então, vão fazer um show com você. Eu queria que você falasse sobre isso e a oportunidade das pessoas te verem. Enfim, até interagirem com você aqui em Brasília. Quando vai ser esse show? Onde vai ser? Eu convido vocês a estar conosco, né, nesse tributo à vida, né, nesse tributo a estar vivo desses meus queridos todos. Tinha muito mais gente querendo vir, mas o show ia virar 12 horas de espetáculo. Né? Mas então alguns se reuniram carinhosamente, né? E vão estar comigo no dia 6 próximo, né? No Clube do Choro, né? Agradecer o pessoal do Clube do Choro, com isso é empenho da Mirla, junto com o Ocelo Mendonça, meu queridão, uma amizade de mais de 40 anos, né? Que eu tenho com ele, com a família dele, família Mendonça lá do Ceará, Marcílio e tudo mais. E vamos estar todos reunidos. Vai estar a Thais Guerino, vai estar a Célia Rabelo, vai estar
Salomão de Pádua, vai estar é tanta gente que ele tem que estar convidando. E que dia vai ser o show? Nilson Lima. Vai estar Nilson Lima. Está aqui o Nilson Lima prestigiando a gente com a audiência. Né? Qual é a banda também? Qual é? E que dia vai ser? Vai ser no próximo sábado, no próximo sábado 6, dia 6. Dia 6. Lá no Clube do Choro, já tem os ingressos, acho que na bilheteria digital, também na portaria do clube. Bilheteria digital é o Simpla, é isso? Eu acho que sim, viu? É um Google e procurar. Eu tô meio de coisa, porque, na verdade, eles fizeram isso de surpresa para mim, sabe? E aí eu estou começando a me inteirar agora. E até você foi uma surpresa do seu programa maravilhoso me convidar, eu fiquei muito feliz. Né? Não, mas eu já conheci a tua carreira, sei da tua competência, sei da contribuição que você deu para a música brasileira, que dá para a música brasileira, porque você continua na estrada, né? A gente é uma referência, mas é um atuante. Né? Obrigado. A gente mexeu com muita gente, né? Eu tenho a tribo da Bossa Nova, eu tenho a tribo do rock, tenho a tribo do samba, eu tenho a tribo dos técnicos de gravação, né? Eu tenho milhões de afiliados, né, que estão bem, sabe, ganhando prêmios, cremes, e tudo são pessoas que foram afiliados mesmo, né? E a minha alegria é ver que eles conseguiram, e eu fico só batendo palma de longe. Para mim, um grande negócio é esse, a grande vitória é ver o prazer das pessoas e a gente saber que a gente botou uma pedrinha ali para ajudar na estrutura que estão levantando, maravilhosos, né? É isso. Que maravilha. Então vai ser agora no próximo sábado, fora esse sábado, no outro, no Clube do Choro. Próximo dia 6, no Clube do Choro, às 20 horas, conto com todo mundo lá, inclusive você, Joaquim. Tá, eu estarei lá, com certeza. Quero lá dar um abraço forte em você. Estarei lá. E todos esses amigos, e vai ter grandes músicas, inclusive vai ser uma reunião familiar também, que vai estar minha esposa Sabrina, vai estar meus 2 filhos, o Emanuel Farias e o Davi Farias, né, que eles se afastaram um pouco da música, mas vão se reunir comigo nesse dia para todos estarem juntos. O Ocelinho vai estar lá tocando, né? Vai ter o Agilson Alcântara, enfim, vai ser uma grande festa, de amor à vida, e conto com todos lá comigo. Que ótimo. A Harmony vai também, não? A Harmony vai, ela vai, é meu xodózinho, ela foi um presente de Deus, a raspa do tacho, até isso Deus me ajudou, rapaz. Eu tirei a próstata depois que ela nasceu. Que bom, que ótimo. Não é? Ela veio para encantar minha vida com a Sabrina, mais ainda. A gente anda afastado do meio, porque depois de tanto tempo, são 55 anos só de carreira, né? Comprovadas, né? E a gente preferiu dar um tempinho, sabe? Com a música, né? Não é dar um tempinho da música, a gente saiu um pouco, afastou um pouco. Quando o pessoal nos chama, a gente vai de bom grado, porque a gente precisa. Ninguém aqui tem dinheiro guardado e nem está aposentado. Mas a gente deu uma freada muito grande. Então, o que é que a gente fez? A gente reduziu a vida para uma vida mais simples, né? Me afastei um pouco de Brasília, estou morando aqui no Valparaíso, né? É um lugar que tem muito silêncio, muita tranquilidade, e a gente vai, com certeza, poder viver mais para ver o sucesso de todo mundo, e, enfim. É isso que eu quero da vida, poder ver minha filha crescer, meus filhos fazendo sucesso, e também lutarem para ajudar outras pessoas a chegarem no pódio, sendo músico, sendo artista, sendo pessoal de televisão, né? Que eu fiz muitas novelas, muitos filmes, né? Trilhas. Então, a tribo é grande. Passado aí, agora você vai fazer esse show, deve se dedicar aí, vai ser homenageado nesse show, mas a gente vai continuar, vamos fazer uma outra entrevista, você falar muito também da música brasileira, da sua, como é que você tem o cenário. Rapaz, eu gostaria que você me desse a oportunidade mesmo, viu? Vamos falar, porque é importante a gente contar como era e como está e o que eu acho que vai acontecer, porque agora com essa história do IA... Tem muito...
Nós temos muito o que falar, que eu passei do horário, não vou fazer agora, não vou poder fazer. Mas eu sei que a gente só começou. Aquilo que eu falei, o maestro ele nasceu no estúdio, no grande estúdio, nasceu no meio artístico, desde bebezinho. Vocês viram ali o Luiz Gonzaga batizando, soubemos um pouco de bastidores, né? Que não interessa também a música, né? A gente saber como é que, às vezes até desentendimentos que ocorrem, que, de alguma maneira, explicam algumas coisas. O caso, por exemplo, da Marinês. Como ele disse, a Marinês não era chamada pelo Luiz Gonzaga, porém, eu vi no museu dele uma grande fotografia que faz parte da história dele. Ela virou a referência feminina, ela virou a voz feminina do Nordeste, a voz da mulher nordestina, né? Isso. Que ele era a voz do homem nordestino. Ela era a mulher era chamada Luiz Gonzaga de Saias, né? E é a história da música, mas nós vamos falar mais vezes. Agora eu não vou poder falar, não, porque eu já avancei no outro horário, no horário do Negoton, e fique com ele agora. E mais uma vez, mestre, muitíssimo obrigado. Fico muito feliz pela sua recuperação. Obrigado. E olha, todos que puderem, estejam lá. Sábado que vem, fora esse sábado, no outro sábado. Clube do Choro, dia 6. Dia 6. Vai ser uma festa. Bilheteria digital. Isso aí. Tá bom? Maestro, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para você. Deus abençoe. Até mais. Amém.